Ok? Então nós já vimos aí como é que funciona uma tela simples, que grava numa tabela simples. Vimos como funciona uma tela que grava em uma tabela, mas essa tabela tem chaves estrangeiras, ou então você precisa colocar um campo de lookup dentro da janela, né? E agora nós vamos ver como criar uma tela mestre detalhe, tá? Já começamos a fazer isso, né, lá no módulo de compras. E agora a gente vai concluir e fazer de fato a janela mestre detalhe funcionando, tá bom? Vou então fechar esses formulários aqui. Pronto. E vou abrir a requisição de compra mestre, tá? Pronto. Antes mesmo de eu explicar como é que funciona, deixa eu executar. Daí a gente vai ver como é que está funcionando a requisição de compra. Aí eu vou explicar a requisição de compra para você e depois nós vamos criar uma tela mestre detalhe, tá bom? Então vamos lá, entrar aqui em compras, aqui está requisição, pronto. Eu vou carregar a requisição, aí eu já tenho algumas requisições aparecendo aqui. Aqui em compra requisição, eu tenho essas mesmas requisições, né? Então eu tenho aqui o ID da requisição, que é o que está aparecendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e tem a data da requisição, que é o que está aparecendo aqui, tá? De repente é interessante, né, que você mostre o nome do colaborador aqui, tá? De repente o ID vinculado com o nome do colaborador, né? Você pode criar uma view para apresentar isso daí, ou você pode trabalhar no SQL diretamente, no SQL do componente aqui, para trazer esses dados criando um join, tá? De repente dá certo você exibir dessa maneira, tá certo? Mas no nosso caso aqui nós vamos apresentar apenas a data e o ID da requisição vai ser suficiente para os nossos testes, tá? Se eu selecionar uma dessas requisições, por exemplo, a do dia 3, cujo ID é 5, essa daqui, ó, eu tenho aqui os dados dessa requisição, né? Então ela é a requisição do tipo externa, veja que o tipo dela é 2. Então olha o nosso lookup aqui aparecendo numa tela mestre, né? Tipo 2 externa. Eu tenho o colaborador, tá? O colaborador é o 1. E na tabela colaborador não tem o nome dele, né? Eu tenho a matrícula. Tem outros campos, mas não tem o nome, tá? Então eu estou exibindo aqui para o usuário o código de matrícula do colaborador. Mas o interessante, o ideal seria mostrar o nome, né? E aí para isso você pode criar uma view ou você pode trabalhar diretamente no SQL aqui do componente no lado do cliente para trazer o nome do colaborador vinculado à tabela pessoa, tá? E aqui vem a data da requisição, né? Eu tenho um botão excluir. Esse botão excluir vai tentar excluir a requisição cabeçalho, tá? Vamos entrar aqui, load, e ela foi excluída mesmo, né? Vou entrar na requisição 4, tentar excluir também a requisição 4, e ela foi excluída, tá? Muito bem, então agora eu tenho a 1, 2, 3 e 6, para ver aqui se elas foram excluídas mesmo, foram, tá? Perfeito, vamos entrar na requisição de número 3, aí está, tenho novamente todos os dados, tenho o botão de excluir, quando eu venho aqui para o próximo, daí no próximo eu tenho lá, ó, itens da requisição. Eu venho no botão detalhes, e esse botão detalhes agora ele vai carregar os detalhes da requisição, tá? Se eu vier aqui, eu posso ver que essa requisição ela tem um item, né? Então essa requisição que eu estou utilizando agora, se eu vier em requisição detalhe, eu tenho um item nessa requisição que é esse aqui, ó, o item 10. Ao entrar nesse item 10, eu vejo que o produto é o produto 3. Olha, agora eu tenho um lookup na tela de detalhe, né? E a quantidade é 98. 3, quantidade 98, tá? Se eu tentar inserir um outro item aqui, o que é que vai acontecer? Vamos ver. Vou cancelar esse aqui. Vou inserir um outro item.
Esse outro item eu vou pegar aqui esse cimento. Vou colocar 55. Pronto. Próximo. Vou salvar. E apareceu ali para mim, ó. Item 10 e item 11. Ambos vinculados à requisição de número 6. Ok? Muito bem. Daí o usuário ele pode retornar aqui, tá? E pode visualizar as requisições novamente, pode inserir uma requisição do zero, enfim, pode fazer o que ele desejar aqui nessa tela mestre detalhe, tá? Como é que isso aqui foi implementado? Então nós temos aqui a tela mestre, né, a nossa compra requisição M, tá? Os componentes padrões você já sabe quais são. No nosso componente aqui, evidentemente eu vou colocar o nome da tabela, compra requisição, mesma coisa aqui. Na navegação, a mesma coisa, tem os meus edits, tem o botão excluir. Aqui a diferença é que no lugar do botão salvar, eu tenho o botão detalhes. E aí os meus detalhes eles vão ser vinculados a esse panel aqui, tá? Perfeito, vamos ao código fonte então. No meu código fonte eu tenho lá aquelas duas primeiras funções, veja que essa eu comentei. Vai chegar o momento que eu vou tirar essas funções, tá? Você pode remover ou pode deixar, vai depender aí da tua necessidade. O botão de salvar, ele vincula o dado da requisição, vincula o dado do colaborador para pegar o ID, eu já expliquei isso numa janela anterior. Ele dá o post. E aqui, olha, quando ele dá um post, tá? Eu estou guardando o ID selecionado numa variável. Isso aqui é para facilitar a minha vida no momento em que eu for inserir os itens, ok? Dei o post, vou para o último item, pego o ID. Pronto, guardo esse ID numa variável. Porque lá na janela de detalhe eu vou ter que vir nessa tela e saber quem é o ID para eu inserir os detalhes, tá? Então para facilitar a minha vida eu vou guardar nessa variável aí. Muito bem, daí eu faço aqui uma verificação se existe um frame atual. Esse frame atual é um frame que vai ser criado aqui dentro, no caso é o frame de detalhes, tá? Se existir, eu libero o frame atual e crio um outro frame, passando aí, crio uma nova requisição, né? Um novo frame de detalhes, tá? E passo para o frame atual e jogo esse frame atual no panel 3, tá? Muito bem. Então você pergunta, ok, isso daqui está acontecendo no botão salvar, né? É o método post, ok? Mas lembre-se que nessa janela o nosso botão salvar é o botão detalhes, tá? Então quando o usuário clica em detalhes, tudo isso aqui acontece, olha. Eu gravo a requisição mestre, vou para o último item, pego o ID selecionado, crio e exibo o pano de detalhes e escondo o panel 1. Quem é o panel 1? O panel 1 é esse cara aqui, ó, onde tem esses dois botões, o botão cancelar e o botão detalhes. Eu escondo ele e carrego os detalhes aqui no lugar, tá? Nesse panel, que é o panel 3, tá? Carrego os detalhes aqui e escondo o panel 1 para não ficar aparecendo cancelar e detalhes de novo, tá? Tudo isso acontece no clique desse botão detalhes. Muito bem. Continuando então. O botão 4 é o botão cancelar, ele só volta para a primeira aba. O botão 5 é o botão insert, então ele insere e vai para a segunda aba, onde eu tenho os primeiros edits ali. O botão 6 é o botão load, então ele vai carregar os dados de requisição. O botão 7, vamos ver que botão 7 é esse aqui, é o botão de exclusão, né, ó. Tá? Então o que ele faz no botão de exclusão? Primeiro, ele verifica se eu tenho algum detalhe nessa requisição, tá? Se eu tiver algum detalhe nessa requisição, ele me informa que é impossível excluir, ó. Eu não posso excluir requisição que tem detalhe. Se não tiver detalhe, ele exclui. Tá? Então nós fazemos uma pequena verificação aqui, vamos lá na requisição detalhe. Para isso eu estou utilizando aquele componente genérico dentro do data module. Tá? Então lá no meu data module, ó, eu tenho um componente de um dataset local, tá? E eu uso ele apenas para casos assim, para consultas genéricas, tá? E o meu componente de conexão ao servidor,
ao banco que está no servidor, também reside aqui dentro do Data Model, tá? Muito bem. Então tá aí. Se eu tiver itens de detalhe, eu não excluo. Eu falo para o usuário, não posso excluir não. Vai lá e exclui os detalhes. Mais seguro assim, na minha visão aqui, tá? De repente, na sua visão, se o cara quiser excluir o cabeçalho, você exclui os detalhes e depois o cabeçalho, né? Então você iria no REST Dataset Client do detalhe, ou então você, no lugar desse select aqui, você faria assim, ó. Delete compra requisição detalhe, where ID requisição igual ao ID que você está selecionando aqui, tá? Ou seja, primeiramente você deletaria todos os itens de detalhe e então você deletaria os itens de cabeçalho, né? E aí sim você passaria um apply updates. Legal? Você pode fazer assim, né? No entanto, costuma ser mais seguro você informar para o usuário que tem detalhes que você não pode excluir tudo de uma vez, tá? Botão 8 é para você pegar o tipo de requisição, que nós temos aqui, ó, para pegar o tipo e pegar o colaborador, tá? Então no botão 8 você pega o tipo e no botão 9 você pega o colaborador. Quando você seleciona um item da requisição, você tem que informar o tipo, né? Você informa o ID e informa a descrição do tipo. No caso aqui é o ID e o nome do tipo, tá? E no caso do colaborador, você informa o ID e a matrícula do colaborador. Aí tem uma dica aqui, ó. Crie uma view no banco de dados para pegar o nome do empregado, para pegar o nome do colaborador, tá? Então, você pode ir lá no banco de dados. O banco de dados ele tem a tabela colaborador. Aí está, o nome do o colaborador não tem nome aqui, porque ele é vinculado à tabela pessoa, tá? Então se você vir aqui em pessoa, você vai ver que o colaborador vinculado à pessoa 1, aqui o ID da pessoa é 1, não é? O nome da pessoa vai ser teste pessoa física, tá? Então você pode criar uma view com esse código aqui, ó. Select p.nome. Vamos ver se pessoa é nome. Isso. Select p.nome from pessoa p. Aí a gente pode colocar c.matrícula. E aí um where aqui, tá? Where c.id pessoa igual a p.id. Daí ele traz a matrícula e traz o nome, tá? Poderia colocar também c.id para a gente ver o ID do colaborador, tá? Essa é uma forma de fazer. Outra maneira de fazer é você fazer da seguinte forma, olha. Select c.id, c.matrícula from colaborador C, inner join pessoa P, on c.id pessoa igual a p.id. E ele vai trazer lá o ID e a matrícula, mas a gente queria pegar também o p.nome, né? p.nome. Aí está, tá? Então, você pode criar esse código aqui diretamente no componente, né? Naquela propriedade SQL, você pode criar uma view, né? E aí chamar essa view no lado do cliente, tá? Aí se você criar a view, né? Você vem aqui, ó, coloca o nome da view e aqui no SQL você chama o nome da view, tá? Ou então você tenta colocar aquele código ali com o join e tudo mais aqui dentro, né? Não aqui nessa tela, tá? Mas na tela que pega o colaborador, né? Seria nessa aqui, ó. Pega colaborador. Vem aqui,
coloca aquele código aqui, ó, tá bom? Daí ele vai trazer o nome também, você pega o nome lá na tela da requisição mestre, tá bom? Muito bem, fica aí como exercício para você fazer, né? Não é um exercício difícil não, vai ser simples de você desenrolar. Pronto, então a gente já tem aí a tela mestre, já viu como é que ela funciona, vamos ver se tem mais alguma coisa para a gente ver aqui. Esse código eu já expliquei na tela anterior, né? Na tela de lookup, tá? É código de lookup esse código aqui, tá certo? Pronto. Daí eu dou um edit aqui, né? É necessário, porque se o usuário ele alterar apenas um dado de lookup, esse dado de lookup ele não tem bind, então é preciso que a gente dê um edit aqui, que a gente chame o edit por conta disso, tá? Remove os detalhes, pensa na maneira de carregar os detalhes aqui. Ah, tá. Então sempre que eu vier neste botão, né, sempre que eu selecionar um item na list view, eu tiro o frame de detalhes. Ele não aparece mais, tá? E exibo de novo o panel 1. Daí quando o usuário chegar lá, que clicar em detalhes, aí eu tiro o panel 1 de cena, né, coloco ele visible false e exibo os detalhes de novo no panel 3. Então tem sempre essa jogada aí, entre o panel 1 e o panel 3, né? Lembrando que o panel 1 é onde estão os botões cancelar e detalhes, e o panel 3 é esse cara aqui onde eu carrego o frame de detalhes. Então eu fico entre um e outro, tá? Selecionei um item aqui na list view. Venho para cá, exibo os dados do item, exibo o panel 3 e removo os dados de detalhe. Cliquei em detalhes, exibo o frame de detalhes e desabilito o panel 1. Deixo ele invisível, tá? Aí tem uma pequena sugestão ali, que é para você pensar numa maneira de carregar os detalhes aqui, né? Não remover os detalhes, mas já carregar os detalhes com base nessa requisição que foi selecionada, tá? Então você não removeria, né? Você não faria isso e o usuário não precisaria clicar no botão detalhes de novo, né? Você simplesmente já exibiria os detalhes e carregaria os detalhes com base na requisição que foi selecionada, tá? Então pense na maneira de fazer isso aqui. Muito bem, e aqui é o código de navegação que a gente já viu aí inúmeras vezes. Essa então é a minha janela mestre. Vamos para a janela de detalhe. Aqui na minha janela de detalhe, né, o design da janela é o mesmo, tanto para a janela mestre como detalhe é a mesma coisa, tá? À disposição dos componentes. Nessa parte eu tenho aqui o produto com o lookup, porque no detalhe eu tenho que selecionar o produto, como nós vimos aqui. Compra, requisição, detalhe. Aqui. Eu tenho que pegar o produto, olha, tá? Porque eu não tenho um lookup para pegar a requisição cabeçalho? Porque a requisição cabeçalho é o mestre, já está aparecendo, né? Eu não preciso de um lookup para isso, tá? Eu tenho que pegar esse ID de outra forma, não deixar o usuário selecionar, porque isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? Já o produto não, eu tenho que permitir que o usuário localize o produto e é isso que eu faço aqui, ó, tá? Daí eu tenho o botão excluir e finalmente eu tenho o botão cancelar e salvar, né? Esse salvar aqui, na verdade, ele está salvando apenas o detalhe, porque o nosso cabeçalho nós salvamos no momento em que o usuário clica no botão detalhes lá na janela mestre, tá? Lembre disso. Aqui na janela mestre, quando o usuário clica no botão detalhes, nesse momento nós já estamos salvando os dados de cabeçalho. E nesse mesmo momento nós estamos pegando o ID do cabeçalho, ó. Esse ID é o que nós vamos colocar aqui, ó, na janela de detalhe. Perfeito? Muito bem. Vamos voltar então para a nossa janela de detalhe. Tá? Você já viu que a disposição é a mesma. Vamos agora analisar o código fonte. Veja que aqui na janela de detalhe eu já não tenho aquela função que controla se o usuário é obrigado ou não a colocar os itens, né, a digitar informações na tela. Eu já removi essa função daqui. Na minha navegação, aquela parte que controla a navegação lá, né, se o usuário ele informou algum item ou não, que eu vinha... Opa, deu uma travada aqui. Pronto, que eu vinha comentando essa parte aqui, ó. Eu já removi, não tem mais, tá bom?
Porque eu não quero aqui mais controlar, eu não quero obrigar o usuário a informar itens, tá? Então já fui removendo esse código aqui. Você pode deixar nas suas janelas caso você queira esse comportamento na sua aplicação, tá? Então, as primeiras funções não são mais aquelas, né, que realizam aquele controle, tá? O meu primeiro item aqui é o clique no botão 3, que é o botão salvar, tá? O ID do produto, ok, algum problema aqui, estou pressionando F12, ele não está indo para o design. Então vamos fechar isso aqui com o Ctrl F4 e não vamos salvar nada. Vamos abrir de novo com pré-requisição detalhe, pronto. Aí, o ID do produto aqui, eu estou fazendo o mesmo esquema para pegar o ID daqui, ó. Tá? Você lembra que o produto vai estar aqui. Sempre que eu tiver um campo de lookup na minha lógica, eu tenho primeiro o ID, depois eu tenho um pipe e tenho uma certa descrição aqui, né? Então, para eu pegar o ID, eu utilizo a função copy juntamente com a função pos. Ele vai copiar tudo desde o começo do campo até que ele encontre o pipe. E aí ele pega o meu ID, tá? Já para eu pegar o ID da compra requisição, eu não posso fazer isso, eu não tenho um campo de lookup. O meu ID de compra requisição está guardado aqui, ó. Nessa variável. ID selecionado, que está no frame compra requisição M. Como é que eu faço para pegar esse cara aqui? Eu faço assim. Eu vou lá no formulário main form compras, que é o formulário principal, que carrega todos os panels, né, todos os frames, na verdade. Daí eu pego o frame atual do formulário de compras, faço um cast explícito para compra requisição mestre, porque eu tenho certeza neste momento que o frame que está sendo exibido lá para o usuário é o de compra requisição mestre, então faço esse cast explícito aqui. E aí sim, de compra requisição mestre eu pego o ID selecionado, tá? Essa é uma maneira de eu pegar os dados de um frame que está dentro de um formulário padrão. Ok, peguei meus dois IDs, salvo as minhas informações na tabela de detalhe. Botão 4 é o botão cancela, padrão. Botão 5 é o botão insert, também padrão. Botão 6 é para eu carregar os dados da requisição, e aqui tem uma coisa diferente, não é padrão, tá? Eu vou carregar os dados de compra requisição detalhe, onde o ID compra requisição, esse ID aqui, é igual de novo ó, àquele ID selecionado. Tá? Então, numa janela de detalhe, eu sempre tenho que ter isso daqui. Tá? Eu sempre vou carregar os dados com base no ID da tabela Py. Ok? Muito bem. Botão 7 é para eu excluir algum item. Botão 9 é para eu pegar um produto. E é padrão. A tela pega produto é sempre a mesma. Tá? Sempre a mesma. Pega produto. A gente já está utilizando ela aqui algumas vezes. Né? Tá? Mas ela não muda. Tá? Não importe quem chame essa tela, ele sempre vai armazenar o dado em selecionado. Tá? Com o tempo, né, você vai fazer uma tela de lookup única, tipo pega alguém ou flookup, tá? E aí usando o RTTI, você vai tipo receber uma informação, qual foi a tela que me chamou e ele quer que eu pegue o quê? A tela que me chamou foi a tela requisição mestre, detalhe, e ela quer que eu pegue o produto. A tela que me chamou foi a tela de requisição mestre, ela quer que eu pegue o colaborador. Então você não vai ter várias pegas, pega produto, pega colaborador, pega unidade, pega marca, não, tá? Você vai ter apenas uma tela lookup, às vezes você faz isso com RTTI, né? Se você já fez treinamentos antigos da TI, tem uma tela de lookup implementada, a ideia é a mesma, okay? Você pode implementar da mesma forma aqui, mas nós não vamos entrar nesses detalhes neste momento, nesse treinamento, tá? Por enquanto vamos ficar utilizando essas telas de pega item, né? Pega produto, pega colaborador, enfim, as que nós estamos fazendo aqui. Ok, então vamos lá. Aqui está minha tela pega produto. Vou pegar o produto, vou jogar no edit 1. E eu tenho aqui o código, né, para quando o usuário ele seleciona um dos itens da requisição de detalhe.
Esse código aqui é código de lookup. Você sabe que sempre que eu selecionar um dos itens na list view, eu tenho que exibir o ID e a descrição, ou o nome, enfim, o campo que eu quero vinculado ao lookup. No caso do produto aqui, eu mostro o ID e depois do ID eu mostro o nome, né? Porque o produto ele tem um campo chamado nome, mas às vezes não tem. Por exemplo, unidade, nós mostramos o ID e a sigla, que não tem um campo nome em unidade, né? Ok, coloco o dataset local em edição e vou para a próxima aba, né? E aqui o meu último código é apenas o código que controla a navegação e a exibição aqui dos botões, como nós já vimos algumas vezes, tá? Então é isso, essa é uma tela mestre detalhe, né? Todas as outras telas mestre detalhe serão feitas com base nessas janelas aqui, tá? Na próxima videoaula, então, nós vamos criar uma nova tela mestre detalhe.